até hoje, não conseguimos definir o que é inteligência e muito menos modelá-la completamente em um sistema computacional. Que quando lançaram a IA, em 1950, 50 e bolinha, pouco, 50 e poucos, esse era o objetivo, modelar toda a inteligência do ser humano e ainda implementar, né? Modelar, Bem compreender modesto, bem e modelar. Muito modesto. Bem modesto. Bom, O que aconteceu? Claro que quebramos a cara. Digamos que quebramos, coloco toda a comunidade científica. Quebramos a cara logo de início porque é muito complicado isso. Então, se é muito complicado, vamos diminuir o objetivo. Isso, então, em relação às raízes da IA, vem de um objetivo muito grande, na verdade depois reduziu, né, porque a gente sabe que tivemos alguns problemas. Mas sobre as raízes ainda, isso, pessoal, é discussão lá de muito tempo atrás. Sobre as raízes ainda, a gente pode fazer a pergunta, será que é realmente interessante modelar totalmente a complexidade da inteligência humana? E aí, Marco? Pois é, o homem erra e errar é humano, não é? É o que diz o dito Então, popular. se for modelar toda a inteligência humana, o erro vai ser modelado junto. E aí, é interessante o sistema errar? O sistema, se ele responder só pelo que for programado, ele vai responder certo, porque ele foi programado para resolver aquelas tarefas. Se aparece algo diferente que ele não sabe, para ele não errar, ele vai ficar quietinho. Isso é discutível porque ele pode estar errando por inação, né, por não agir. Mas ele fica quietinho. Se ele agir diretamente e errar, o que acontece? Ele vai errar, claro, errar é humano, mas ele pode aprender, né, Marco? Pode aprender com o erro e evitar cometer esse erro novamente. Até porque não tem como implementar um sistema com todo o conhecimento do mundo, né? Não, ainda continuando as raízes da IA. Então, atualmente, o foco voltou à construção de sistemas que apresentem alguma forma de comportamento inteligente, alguma forma, não todos, olha, alguma forma de comportamento inteligente, e que respondam da melhor maneira possível aos problemas que tentam resolver. Então, sobre o histórico de fato, na década de 50 e 60 surge o termo IA, na década de 50 especificamente, surge o termo da IA, e aí a gente pode falar de um sisteminha bem que ficou famoso, muito famoso, é o ELISA, né? Que ele... Primeiro sistema que tentou implementar e demonstrar o teste de Turing, né? E aí o que é o teste de Turing? É um teste em que o ser humano conversa com a máquina e com o ser humano e ele não deveria ser capaz de identificar quem é a máquina e quem é o ser humano. Esse ELISA foi o primeiro sistema que proporcionava que um certo diálogo entre o ser humano e uma máquina e um diálogo mais ou menos inteligente. Né? Temos aí o Minsky e o Papert, são os dois senhores bem simpáticos, principalmente o Papert aí na foto. Eles, entre aspas, detonaram as redes neurais. As redes neurais, pessoal, é um algoritmo de inteligência artificial que a gente vai estudar nessa disciplina e que realmente, em 69, eles encontraram alguns problemas, publicaram um artigo criticando os problemas que tinham nas redes neurais da época. Eles tinham razões. Tinham razão diante disso. Então, o que aconteceu? Na década de 70, esfriou as pesquisas em IA, porque estava desmoralizada, porque o problema que eles encontraram era um problema meio que banal, e realmente tinha esse problema, e aí não tinha, praticamente acabaram as publicações em redes neurais. Mas aí, depois apareceu uma outra coisa e surgiu a rede neural, que a gente vai falar quando chegar na década de 80, né? Exato. Na década de 70 e 80 chegou agora. Chegou. Algoritmo de retropropagação. Esse algoritmo, ele mais ou menos consertou as redes neurais e elas passaram novamente a ser um objetivo de estudo bem interessante dentro da inteligência artificial. E aí a inteligência artificial ganhou muito espaço, talvez um dos principais algoritmos de inteligência artificial hoje, muito utilizado mesmo e muito interessante ele. Ele tem a capacidade de aprendizado muito alta, é bem bacaninha para a gente trabalhar e por isso a gente vai ver nessa disciplina. Uma coisa interessante no algoritmo, na rede neural, já puxando um pouquinho, é que ele tem a resposta rápida. Resposta rápida. Não significa que quando ele aprende é rápido, né? Mas a resposta não, o aprendizado é uma coisa, a resposta é rápida. Sim, a execução, a tomada de decisão. Isso. Também os algoritmos genéticos, ou AGs, foi na década de 70 pelo John Holland. Também a aprendizagem automática, né? Pelo Mitchell. O algoritmo genético que a gente vai falar aqui nessa disciplina. E os robôs autônomos, né, Marco? Isso, robôs que conseguem se locomover sem intervenção humana. Em 90 a gente tem aí o prêmio Loebner. Esse prêmio aí foi oferecido então para sistemas que consigam simular o teste de Turing, fazer o teste de Turing, né? E enganar a maior quantidade lá de juízes possível lá que tem. Então todo esse prêmio foi realizado de tempos em tempos, bem bacana, para premiar pesquisa nisso, né?
que utilizem a teste de Turing. Bom, tem o Deep Blue também na década de 90, esse que enfrentou o Deep Blue e o Kasparov. Kasparov é um enxadrista, mestre enxadrista russo, muito famoso. Então, o que acontece? Quando enfrentou, naquela época eu não dei tanta moral assim para essa notícia, não. Eu achei legal, bacana, que legal, mas é um marco importantíssimo na inteligência artificial. Também o Sojourner, né, que é um robô que foi levado para explorar em Marte, né, uma exploração espacial em outros planetas. Bem bacana também, um marco interessante. Ainda no histórico, nas atualidades, né, Marco? Isso, Business Intelligence, vocês certamente vocês ouviram falar. Data Mining, mineração de dados, é um exemplo de sistemas de inteligência artificial. E aí, já entrando aqui, o futebol de robôs, novamente falando do nosso peixe. Robôs para intervenção social, robôs que conseguem conviver socialmente, prestar serviço para os seres humanos. E aqui tem um exemplo interessante, robôs com expressões emocionais. Vida artificial, simulações de vidas artificiais. Então, teve no Fantástico, pessoal, uma série algum tempo atrás que mostrava como casa inteligente, outros ambientes inteligentes de automação. Tudo isso é bem bacana. Casa inteligente se adapta de acordo com as pessoas que estão nos ambientes, é bem legal. E bioinformática também, né? Parte de DNA, de genoma, algumas procriações de proteínas, tudo isso é bacana. Além do histórico, a gente pode agora falar das tendências, né, Marco? Isso aí. Então, a primeira tendência aí, ó, Kurzweil é um pesquisador bem conhecido e a gente vai trazer vídeos dele na próxima aula. Ele afirma que alguns cientistas que acreditam que em breve os computadores poderão suplantar a inteligência humana, ou seja, superar e realmente suplantar. O que é uma visão muito pessimista, claro, né? Pode vir a ser, com isso, o fim da humanidade. E é uma visão que, quem que passa pra gente geralmente? Felizmente ou infelizmente, o cinema é um dos grandes responsáveis por plantar esse tipo de visão na sociedade. Já está no imaginário da sociedade isso. Outro lado, que ele diz o quê? O outro grupo de cientistas acredita que nunca emergirá uma ideia inteligente de um chip. Ou seja, que o chip é tudo burro e não vai ter uma ideia de inteligência. Então, a ideia de inteligência, o que é, pessoal? A ideia de inteligência seria, por exemplo, criar uma sinfonia, como Beethoven e Mozart fizeram. Tem ideias. Ideias novas, criar alguma coisa do zero. A última tendência, muito rapidamente,